Doutora Ana Cláudia, terapeuta ocupacional, seja bem-vinda ao nosso podcast. Doutora, eu já ouvi falar muito da profissão de médicos, de terapeuta ocupacional, mas qual é a eficácia de um terapeuta ocupacional? Vamos lá, bom dia, né? Estamos pela manhã aqui. Quero agradecer imensamente, né, essa possibilidade, essa oportunidade de estar aqui com você, poder falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional, podendo contar um pouquinho sobre a minha história e contribuir aí com mais informação para essas pessoas. A terapia ocupacional, ela é uma profissão que ela atua diretamente nas atividades de vida diária, nas ocupações. Então, vamos pensar que temos uma gestante, né? Essa gestante, ela teve alguma complicação e isso gera impacto ocupacional, porque geralmente a gestante trabalha, ela é dona de casa, ela é esposa. Então, a terapia ocupacional, ela entra já a partir daí, para trabalhar o protagonismo, trabalhar a autonomia, independência, pensando que pode gerar, inclusive, impactos emocionais, também nós entramos nesses impactos. A infância, trabalhamos com a infância. A terapia ocupacional é uma profissão multifacetada. Eu sempre trago isso porque nós não trabalhamos somente com um público específico. Nós trabalhamos desde a gestação até o luto. Então, a infância, qual é a principal atividade da criança? A principal atividade da criança é o brincar. Então, se tem um impacto ocupacional ali desse brincar, a gente entra. Um brincar funcional, um brincar lúdico, um brincar simbólico. Nós entramos para trabalhar. E quando se tem prejuízos nesse brincar, nós vamos já entender que tem prejuízos ali na motricidade, né, nas questões motoras da criança. Vamos para o adolescente. Adolescente, a atividade principal do adolescente é o estudo, né? Tem que estudar. Então, vamos pensar que adolescentes têm as doenças da adolescência, depressão. Pensando em público não neurodivergente, né? Público típico. Estou trazendo o público típico. Mas a terapeuta ocupacional, desculpa por interrompê-la. Não, fica tranquilo. Enxerga se aquela criança é atípica? Com certeza, nós fazemos avaliação, né? Nós não somos neuropsicólogos que aplicamos protocolos específicos, mas, por exemplo, nós temos aí os critérios diagnósticos, né, dentro do DSM-5. O contato visual, né? A falta de contato visual ou não sustentação, que é isso aqui. Eu olho e ao mesmo tempo eu já preciso tirar o olhar porque eu não consigo sustentar. A interação social, são crianças que estão ali no meio de outras crianças, mas elas não estão brincando. Se você olhar, você vai perceber que elas não estão brincando com aquelas demais crianças, elas só conseguem permanecer ali no meio. E muitas vezes elas saem e vão para um canto. Temos também a questão da alimentação, muitas delas são seletivas. Claro que a seletividade alimentar não é intrínseca ao autismo, pensando aí nessa parte. TDAH também tem seletividade alimentar e tem seletividade alimentar sem ser atípico, tá? Como é a vida de uma criança que tem TDAH, o comportamento dela? Vamos lá. Nós temos o TDAH que tem o misto, tipo misto, que é hiperativo, desatento e impulsivo. Temos somente o que prevalece a desatenção, que aí nós vamos entrar na dificuldade de aprendizagem ali, né? Não consegue permanecer a atenção, não consegue sentar, a professora vai explicar, mas ao mesmo tempo que a professora está explicando, tá aqui pegando um objeto, mexendo em outra coisa, porque passou uma mosquinha, ó, o olhinho já vai, perde. Até isso é desatento, até a mosca, o desatento. O hiperativo é aquele que vai ficar balançando, vai ficar precisando sair da cadeira, correndo ali na sala de aula, pensando no ambiente escolar. Na casa, é aquela criança que não para. Você vai perceber aquela criança que corre, que sobe, que desce, né? Ah, mas não tem infância? A infância não é isso? Sim, a infância é isso. Mas quando que nós percebemos a diferença? Quando gera um impacto. É uma criança que pega um brinquedo e não consegue brincar com ele. Ele não consegue parar para brincar com aquele brinquedo, ele vai pegar. Mas já larga ali e sai correndo. Não dá função àquele brinquedo. Porque precisa de foco, de atenção e principalmente que esse nível de alerta esteja regulado. Porque o nível de alerta do TDAH é muito alto, geralmente, né? São aquelas crianças buscadoras que buscam por tudo, por todos os estímulos. E aí, entrando nesse ponto que você trouxe do TDAH, eu fui diagnosticada TDAH já na minha vida adulta. Adulta? Adulta. Quantos anos? Eu tinha 28 anos, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Aí você veio com 28 28 anos, só que eu tinha... Então tem que falar um pouco da sua infância. Vou ter que contar, vamos lá. Eu nasci lá em Santo André, no ABC Paulista. Com 1 ano e 8 meses, meus pais se separaram. Minha avó foi buscar minha mãe e trouxe pra cá. Então, eu fiquei morando aqui. Então, eu lembro da minha infância. Eu era aquela menina que subia em árvore.
ficava pendurado igual macaco mesmo, fazia aquelas cambalhotas na própria árvore. Sempre gostei muito de montar cavalo, correr, jogar futebol, pular amarelinha. Eu tive infância raiz, pular corda. E onde eu me lembro do meu TDAH mais visível? A escola, né? E aí com 9 para 10 anos, eu fui para São Paulo. Minha tia me levou. Mertiolate? Usei muito mertiolate aqui, aquele roxinho, né? Não, porque eu falo, porque na nossa época ardia pra caramba. Hoje... eu tenho marcas, né, de arame, de passar embaixo do arame correndo. Um mertiolate. E ardia, que era uma beleza. Hoje não arde mais, né? E eu lembro que na escola, tive um professor com um olhar muito sensível, né? Não poderia deixar de falar dele aqui, que é o professor Fernando. Hoje ele é um agente comunitário lá no município, no povoado de Barracas, né? Capela, ele é de Capela, de Capela, professor maravilhoso, que teve um olhar sensível. E ele percebia que eu conhecia as letras, ele percebia, mas eu não conseguia juntar. E nisso, meu irmão mais velho estudava em Capela. Meu irmão era muito inteligente, muito. E ele colocava meu irmão para ajudar os alunos na sala. Meu irmão estava de manhã, nós íamos à tarde para o colégio ali no povoado mesmo de Barracas. E meu irmão ia à tarde para ajudá-lo. E ele colocava, e meu irmão me batia, eu nunca esqueço disso. Você é burra, ele falava, né? Você é burra. Porque eu não conseguia juntar as palavras, né? As letras para formar uma palavra. E esse professor, ele usou, sabe o que para me ajudar? O esporte. Eu jogava voleibol, eu jogava handball com ele lá na frente do colégio, eu nunca esqueço disso. E foi através disso que eu comecei a aprender. É muito interessante porque a gente fala assim, mas como que você aprendeu? Porque o TDAH, ele tem uma questão corporal, com percepção corporal, com posicionamento, no sentar. E isso dificulta diretamente o aprendizado. As pessoas acham que não. Aquela criança hiperativa que corre, que faz isso e aquilo, que não consegue parar, ela não consegue aprender. Porque para mim aprender eu preciso de atenção. E o meu cérebro sempre foi muito acelerado. Até para mim falar, era uma fala muito acelerada. Eu tinha apelido de apressada. Fala devagar, eu não estou entendendo. Porque a minha fala condizia com o meu cérebro acelerado. E ali eu copiava toda a lição dos coleguinhas, porque eu não queria chegar em casa com lição para fazer, porque meu irmão ia cobrar de mim. E eu tinha medo dele me bater. Então eu copiava para ele não ver, para eu não ter que sentar do lado dele e fazer, por medo. Então, e hoje, Dirani, eu ainda vejo crianças assim. Eu estou com 38 anos e eu trabalhei em escola, inclusive, né, na questão da educação inclusiva, lá no ABC Paulista, em Santo André. E eu vi crianças assim ainda, com sofrimento e medo. E nós temos um filho, né? Eu e minha esposa adotamos um sobrinho nosso. E o nosso filho chegou pra gente com 7 anos, ele fez 7 anos na nossa casa. Só que ele sempre conviveu com a gente. E até porque todos os anos nós estávamos aqui, né? Depois que ele foi lá morar com a gente, é que a gente demora mais pra vir pra cá. E o meu filho, quando ele chega, eu percebo o TDAH dele. Eu falei, meu Deus. E eu adoeci. Você acredita que eu adoeci? Por conta desse TDAH, eu adoeci. E vou te falar. O meu filho passava uma mosquinha. Ele olhava. E a escola... E depois de 3 meses que ele estava na escola, a escola me chamou para pontuar isso. Olha, o seu filho, ele não pode passar uma mosca que ele olha. Os lápis dele eram todos quebrados, que ele quebrava todos os lápis, por conta da ansiedade. Quebrava os lápis, roía as unhas. E eu fui buscar o diagnóstico dele. E fechou. Quando fechou, eu fiquei mal, fiquei doente. E aí, o meu esposo falou assim, como você está doente? O seu filho, você é terapeuta, né? Você é terapeuta, por que você está doente? E aí, isso, eu acredito que... Eu estou trazendo isso até para falar para as mães, sabe? Porque nós somos mães. Nós não somos terapeuta dos filhos. Não adianta. Somos mães, então precisamos sim dos profissionais externos. E foi isso que eu fiz, fui buscar profissionais. Mesmo com o meu adoecimento ali, fiquei um tempo depressiva, mal, porque eu tive depressão na infância. Minha avó foi me buscar com 11 anos de idade, por isso que eu voltei pra cá. Porque eu chorava toda noite. A minha mãe lá de São Paulo falava assim, mãe, a Claudinha só chora. Ela deita pra dormir, cobre o rosto e só chora. Então, minha avó foi lá me buscar e eu não teve quem deixasse eu lá. Eu vim. Quando chegou aqui, a gente sabe como que é a situação aqui, né? Principalmente lá no interiorzão, né? Nos Cafundós. Minha avó falava assim, minha filha, você tem que ficar com a sua mãe. Lá você tem seu quarto, sua mãe compra seu shampoo de cabelo, porque aqui nós lavava com sabão de pedra de lavar roupa. Sim. Tem seu shampoo, tem seus cremes de cabelo. Você tem chinelo, ó, porque o chinelo era com prego, né? Vai, volta pra sua mãe. Eu sei que a minha avó fez uma lavagem cerebral e graças a Deus sou muito grata à minha avó faleceu. Né? Foi muito difícil voltar para casa dela quando eu vim agora, mas eu sou muito grata à minha avó, porque foi ela quem me impulsionou a ir para lá, a voltar para lá. E lá minha mãe, minha família de lá, eles sempre foram muito assim, tem que estudar,
Para ser alguém na vida, precisa estudar. E não é estudar pouco, nós precisamos estudar muito. E claro que a gente morre estudando, mas ainda não se torna aquilo que a gente gostaria de ser. Mas ajuda bastante. Então, voltando aí ao TDAH, o que eu posso te dizer é... As crianças com TDAH, elas sofrem muito porque elas identificam as letras, muitas delas conseguem ver as letras, mas não conseguem juntá-las. E tem um outro fator que vem associado. Conhece as letras do alfabeto, todas. E não consegue juntar. Mas não forma palavras. Por conta que tem um outro fator que vem junto, que é a dislexia. A dislexia é você olhar as letras ali, as letras começarem a dançar na sua frente, né? Elas começam a dançar e você fala, e agora, o que eu faço com essas letras? Porque elas estão dançando aqui na minha frente, né? E... O meu filho não foi diferente, ele veio ler com quase 9 anos. Ele não leu com 11 nem 12 como eu, mas ele leu com quase 9 com tratamento. Psicopedagogo, passava com TO, com psicóloga, teve psicomotricista. E a primeira profissional que ele recebeu alta foi a TO, né? Mas também, assim, meu esposo levava ele lá para terapia ocupacional e eu falava, o que ela fez? Ah, ela falou que foi tudo bem lá. Aí um dia eu chego lá no consultório e falo, o que você fez? Que foi tudo bem? Ela, foi tudo bem. Eu, tá, mas o que você trabalhou? Porque eu sempre falo isso, Ediraninha, os profissionais, eles têm que parar de falar para as famílias que foi tudo bem. Principalmente quando nós falamos de neurodivergência. São famílias muito sofridas. Por quê? Eles querem respostas rápidas. Claro que nós não podemos entrar nessa ansiedade deles. Claro. Mas, quando nós vivenciamos isso na pele, nós temos sim que dar resposta para esses pais e dizer, olha, eu trabalhei isso. Ainda não obtive resposta, mas eu estou trabalhando para alcançar determinada coisa. Isso precisa ser dito para os pais. Para aí os pais se sentirem seguros e confiantes no teu trabalho. Mas foi a experiência com o seu filho que despertou o seu desejo de ser terapeuta ocupacional? Não, eu já era TO. Quando meu filho chega para mim, eu já era TO. Eu vou te falar que esse desejo foi lá na farmácia. Eu fiz faculdade de farmácia, eu sou técnica em farmácia. Trabalhei 9 anos na área. E quando eu estava na faculdade de farmácia, no final do terceiro ano eu estava indo, eu abri um pânico porque eu tirei 0,25 numa prova. Eu trabalhava 12 horas à noite como técnica de farmácia. Eu saía do trabalho, do hospital, ia para a faculdade, porque a minha faculdade era das 13 às 19, lá em Santo André. E eu não dormia, então eu estudava, fazia grupo de estudos. Eu tinha uma amiga, né, que até hoje ela é minha amiga, a Leide, assim, eu sou apaixonada por ela. A mãe dela mandava marmita para mim. Não porque na minha casa não tivesse, sempre teve. Mas a minha mãe trabalhava bastante e como eu saía direto do trabalho, eu não tinha como levar marmita porque iria estragar. Então ela saía de casa e ela trazia a marmita para mim e a marmita para ela que a mãe dela mandava para nós. E nós íamos comer no... Eu esqueci como é que chama, o centro que tem de cada área, né? Sim. E aí nós íamos... Isso, nós íamos lá para da farmácia, dava a marmita e comia e estudar. E um belo dia eu tiro 0,25 numa prova. Aquele dia para mim, eu acho que eu já estava tão esgotada, mas aquele dia para mim foi um dia assim que eu abri o pânico, não teve jeito. Eu abri um pânico, não tinha quem fizesse ir para a faculdade mais. Meu irmão mais velho da minha mãe que me criou me levava, me buscava, mas eu abri um pânico de me afastar. Me afastei acho que durante 1 ano. E nisso eu encontro o filho do meu primo nasce, né? O Richard, filho do meu primo Ricardo, ele nasce. E o Richard, eu fui visitá-lo, aí eu falei assim para ele e para a esposa dele. O médico falou alguma coisa sobre o Richard? Aí o pai, não, por quê? Falei, olha, ele tem os dedinhos tudo retinho, do mesmo tamanho, né? Aqui a linha do olho, ele vai abaixo da orelha, o nosso é aqui, né? Dele vai aqui abaixo. A língua bem saltadinha, já grossinha na boca. E aí ele falou assim, prima, pra mim ele não disse nada. Aí a esposa dele, emocionada, falou sim. Falou que meu filho é um retardado. Meu filho é um doente mental. Aí eu falei, ele falou com essas palavras? Falou. Mas no século passado o tratamento era isso, agora hoje não. Então, mas o menino hoje tem 15 anos, então há 15 anos também não era para ser falado mais isso, né? Mas enfim, né? A forma como nós abordamos uma mãe, eu posso falar para uma mãe, olha, o seu filho, ele tá lá com diagnóstico de autismo, mas ele tá me mostrando que ele tem uma deficiência intelectual, porque ele não tá aprendendo nada. Eu posso falar com a mãe que ele tem uma deficiência intelectual, que é esse retardo mental vulgarmente anterior, né? No DSM-4 era falado desta forma. Porque era falta de conhecimento. E mas hoje não pode, hoje é deficiência intelectual. Claro. E a gente pode falar, olha, seu filho... A gente vai investigar, preciso que você faça uma avaliação com a neuropsicóloga para ver se ele tem uma deficiência intelectual, porque ele não está me dando resposta, né? Vamos continuar estimulando, trabalhando. Eu posso falar tudo isso para uma mãe, para um familiar, desde que eu não seja tão, né, abrupta assim, né, para uma mãe. Uma mãe tem aquele filho desejado, aquele filho amado, não quer escutar, né, determinadas coisas. Claro que algumas vezes é necessário, mas não com
com essa grosseria. E aí, eu trabalhava dentro de uma UTI, na farmácia de uma UTI, e dentro da pediatria, era pediatria lá, no setor da pediatria. Eu conversei com o pediatra do dia e falei pro meu primo, olha, o pediatra falou que nós podemos levar o Richard para colher o exame para fazer o cariótipo, que é o rastreio da trissomia de 21. Demorou 3 meses, mas eu sabia, o Richard foi crescendo, foi ficando mais visível, né? Foi ficando mais visível, olhinho puxadinho, tudo. E quando sai, trissomia do 21. E aí, para me dar o diagnóstico, para me levar lá na casa deles. Mas eu fui e levei. E a minha comadre, que ela é minha comadre, a esposa dele, não sou madrinha do Richard, sou madrinha do outro filho deles, né? Me deram outro. E quando o Richard, eu vou lá dar o diagnóstico, e agora? Para onde nós vamos? Então eu fui atrás de tudo junto com ela. Nós fomos atrás da APAI, que lá em São Paulo tem a APAI, eu creio, não sei se aqui tem a APAI, né? E nós fomos, e lá na APAI encontrei uma terapeuta ocupacional. O Richard já estava, acho que com 6 meses, 7 meses. O Richard era um bebê assim, mole, com 6 meses. Parecia recém-nascido. Porque eles são hipotônicos, né? A musculatura é bem flácida e tal. E essa terapeuta ocupacional, em 3 meses ele estava sentando. Falei, gente, e uma vez na semana só, de 1 hora. Falei, isso é mágica, né? E aí eu fui buscar o que era terapia ocupacional. Voltei para a farmácia e, ao mesmo tempo, buscando o que era terapia ocupacional. E na minha sala tinha uma moça que a mãe dela fazia terapia ocupacional, era uma senhora. E eu perguntava, a única coisa que eu tive de resposta foi, você tem que ter amor, porque você vai ter que lidar com crianças que babam, não sei o que. Eu falei, mas isso aí pra mim é de menos, trabalhei de uma UTI, né? As crianças que ficam com esses sintomas babando, TDAH, crianças atípicas? Olha, nós temos as crianças atípicas em si. TDAH eu não encontro muito, tá? Só se for um TDAH com comorbidade de autismo por falta de percepção oral. E tem também o PC, que é a paralisia cerebral, que é aquelas crianças que você vai ver que são cadeirantes ou são acamadas. E por conta... Aí o PC já é uma questão de musculatura mesmo. Não consegue... Tanto que eles nem comem por boca. Qual é o tratamento? Terapia ocupacional, fono, fisioterapia. Terapia ocupacional, fono, fisioterapia. Geralmente tem home care em casa 24 horas, enfermeira para trocar a fralda, colocar comida porque não se alimentam por boca. Por conta dessa questão da musculatura, né? O PC tem isso, né? Eu também atendo paralisia cerebral. Mas vamos falar um pouco da política, nesse sentido. Vamos, claro. Você tem conhecimento que prefeituras têm políticas públicas em contratar terapêutica ocupacional? Claro, devem. As prefeituras... Tem que contratar um terapeuta ocupacional. Por quê? A equipe mínima, TO, terapeuta ocupacional, psicólogo e fono. Essa é uma equipe mínima. E físio. São esses 4, os pilares. Por lei, isso é uma determinação por lei ou por vontade? Não, já tem lei que diz. E outra, terapias ininterruptas. Não pode ter uma carga mínima. Vai fazer 40 sessões, vai ter alta. Não pode. A lei já diz isso. Já tem lei que fala sobre isso. Eu só não tenho ela aqui agora, mas depois a gente pode procurar e a gente pode lançar lá no seu... Não, eu tenho esse conhecimento e eu vou procurar fiscalizar. Nós podemos colocar. Por quê? Em todo tem. Então, você falando disso, como eu estou aqui, né, no município de Sergipe, em Aracaju, eu tenho minha família em Capela. Sim. Que é aqui também um município aqui, né? E tem lá em Capela tem um núcleo, né? Que eles formaram agora, que chama Te Acolhe. Sim. Que, para mim, assim... Como você enxerga aquele prédio que está feito no meio da praça, aquilo ali? Difícil para as crianças, né? Porque no meio da praça, o acesso a praça é um local de muita movimentação. Então, a gente precisa pensar em um local mais reservado. As crianças, elas precisam se socializar, sim. Precisam estar inseridas, sim. Mas, para isso, elas precisam, primeiramente, de um tratamento adequado. Na sua opinião, ali não é o local ideal para montar aquela estrutura? Não. Nós precisamos de um lugar... reservado? Maior, bem maior. E, assim... que não seja nada daquele tipo. Porque a criança que é autista, ela se desregula com os sons do ambiente, com questões visuais, muitas movimentações, muitas pessoas. Tem a questão de propriocepção e tátil, que elas também podem se desregular. Um carro de som passando no local incomoda? Com certeza. Então, assim, nós precisaríamos pensar em um local melhor e maior, né? Que pudessem, pelo menos, comportar as crianças que tem ali. Porque, assim, o meu sobrinho, ele está nessa fila há 2 anos. Eles estão construindo ali um pelo menos. Pelo menos. Eu sempre digo assim, né? Eu falo que é para cego ver, né? Tem coisas que a política faz que é para cego ver. Não, mas é aquela uma estrutura para enganar menino buchudo. Sim, e para dizer que colocar nas redes sociais. E para dizer que está fazendo algo. Só que a realidade é outra. A realidade, olha, eu vou te falar. Eu vim batizar minha filhada, e no batizado da minha filhada tinha uma mãe com 3 autistas. A mãe com 3 autistas. Tem tratamento? Mãe de 3 autistas?
3? Atípicos, os 3. Os 3. Aí você me fala, tem tratamento? Não. Tá todo mundo na fila de espera. Como, gente? Lá em Capela? Todo mundo na fila de espera. O tratamento zero, não é? É por isso que eu falei que é pra cego ver. O meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que já tá com 10 anos, que é filho do meu irmão, que ele vem pra cá, pra Aracaju. Isso quer dizer, Capela não desenvolve políticas públicas para crianças atípicas. Precisa. Não só, né? Precisa. Esse grupo político que hoje Precisa. faz parte de Capela, lá da gestão, não tem essa política pública. Não só desenvolve políticas E aí, públicas. tem os ATs, né? Os acompanhantes escolares lá. AT não, aí. Acompanhantes escolares, que inclusive eu conheço uma, e aí eu fico pensando, mas sem treinamento, mas sem preparo. E a lei hoje é diferente, né? Precisa preparar esses acompanhantes para estar com o autista dentro de uma sala. Principalmente o suporte 3, que não é verbal, e muitas vezes a agressividade deles não é porque eles são agressivos. A falta de comunicação, se eu não consigo te comunicar o que eu quero, eu estou com sede, eu não consigo te comunicar, eu vou ser agressiva com você, porque eu não estou conseguindo te comunicar isso, né? Então, por isso que eu falei, está muito aquém. Essa questão dentro da neurodivergência, ainda lá, pelo menos na cidade de Capela, pelo que eu vi nesses dias que eu estou lá, está muito aquém. Porque nós temos a fonologia, a fonoaudiologia com CA, que é a comunicação alternativa aumentativa, que são tablets. Aí você me fala, quando que vai chegar isso aqui para essas famílias, né? Porque nós sabemos a renda das famílias. É uma questão de vulnerabilidade altíssima. Doutora, eu vendo um vídeo Sim, sim. do seu trabalho, e você tocou num assunto muito importante, que é um tabu. Sim. A sexualidade, eu não posso falar de adolescente ou fase adulta, vamos falar da adolescência. Educação na sexualidade, você falando, é um tema muito importante sobre pessoas atípicas. Perfeito, vamos lá. Eu fiz aquele vídeo, Dirani, porque assim, eu recebo as mães, né? As mães, eu atendo hoje meu público maior de atendimento. Eu sempre trabalhei com infância, mas hoje meu público maior na neurodivergência, ali os atípicos, é adolescente e adulto. Hoje meu público maior está nessa gama aí. Sim. Então eu vejo uma grande dificuldade das famílias, né? As famílias, elas trazem, como eu vou abordar? Como eu vou sentar com meu filho e vou falar de sexualidade com ele? Que é uma necessidade fisiológica, o sexo. É intrínseca do ser humano. Não, sim, é algo fisiológico. Sim, sim. E aí eu falo, olha, se o seu filho não fosse atípico, como você iria conversar? Nós conversamos com nossos filhos sobre o cuidado, aonde se tocar, não é? Nós falamos. Então, por que não vou orientar o atípico, sendo que ele lá fora é muito mais vulnerável? Eles são muito mais vulneráveis. Então, se nós formos ver hoje também, tem a questão de abuso para uma pessoa neurodivergente, seja adolescente, seja adulta, é muito grande. Então, isso cabe a nós, tanto profissionais como pais, orientá-los. Sim, não é vergonhoso sentar com meu filho e falar, filho, tá tudo bem. O filho tá lá se tocando, lá no sofá. Filho, tudo bem, mas o lugar não é aqui. É lá no banheiro, é lá no seu quarto. Faz uma rotina. Vamos pensar em um neurodivergente, pensando num autista. Vamos pensar no neurodivergente, suporte 2, suporte 3. Nós temos as pistas visuais. Nós podemos fazer pistas visuais. É aqui o lugar certo. Eu posso deixar lá. Com imagens mesmo, reais. Tá aqui, ó. É aqui que você pode, no seu quarto. Não é na rua, não é no banco, não é no carro indo passear. É aqui, no seu quarto ou no seu banheiro. Porque é como nós falamos, né? Ela é intrínseca do ser humano. E na fase adulta, e aí vamos pensar na proteção, né? Ninguém pode te tocar, o corpo é seu. Mas nessa fase, é a partir de que idade? De adolescência. Adolescência. A adolescência geralmente começa ali nos 12 anos, né? 12 Começou anos a se tocar, nós vamos trabalhar em cima disso. Os pais precisam falar sobre a Anterior a sexualidade. isso, o que eu falo? Anterior a isso, tem muito uma busca sensorial pela sensação. Nós não falamos de sexualidade. É uma busca sensorial pela sensação. Assim como eu colocar a mão em uma bacia de bolinhas de gel, né? Aquelas bolinhas sensoriais. Eu coloquei a mão ali, a sensação é muito boa. Para alguns, para outros não, né? Mas eu coloquei a mão ali, a sensação é muito boa. Então, eu vou sempre buscar colocar a mão ali. A mesma coisa é uma criança, quando ela começa a se esfregar, ela começa a fazer os movimentos. Não é que ela está hipersexualizada, ela está buscando a sensação, aquela sensação que é boa e não um prazer em si. Que é igual a sensação do comer. Se eu como um chocolate, ele é muito bom. Eu vou querer comer de novo, porque é muito bom, né? Então, são as sensações, que é diferente do adolescente, que os hormônios estão à flor da pele. Nós temos essa transição mesmo para a questão da sexualidade. Temos essa transição, né? Vem a questão do desejo mesmo. Então, é trabalhar e mostrar para esse adolescente. Olha, filho ou filha, meninas, né? E meninos também. Nós sabemos que tem abuso de menino. Ninguém pode tocar, o corpo é seu.
Nós temos que ensinar o nosso filho, a nossa filha, que o corpo é algo que só ele pode tocar, só ele pode se lavar. Porque até essa determinada idade, a mãe vai lavar. O pai pode acompanhar um banho. Mas depois que o filho ou a filha começa já ali criar, né, os seios, os pelos pubianos começam a aparecer, começa a ter uma linha de respeito, né? Ó, até aqui a mãe já foi, daqui para frente agora é você. Isso. Né? Então, a mesma coisa para o neurodivergente precisa acontecer. Não dá para simplesmente tampar os olhos e falar não, porque infantilizar, né? Que nós temos uma outra questão que é a infantilização desses jovens. Pá, ele é neurodivergente ou não vou passar nada disso para ele. Aí é onde está o problema. Nós precisamos sim orientar esses jovens, porque o risco de abuso é muito grande. Porque eles se expõem, né? Acabam se expondo. Então, se esses pais, essas mães conseguem montar ali dentro do quarto, ó, onde é o lugar? Banheiro ou no seu quarto. Aqui é o lugar de você poder se tocar, fazer, se mexer como você quer fazer. Aqui. E aí, eu achei interessante quando você me traz, né? Essa fala de a mãe contrata uma moça para ir em casa para o filho ter relação. Ok. Isso é segurança. Não, esse foi um fato que eu comentei a você. Isso é segurança. Ela é uma senhora que eu conheço e ela é mãe de um já adulto, fase adulta. Tem um certo grau de... do autismo? Adulto exatamente. Deve ser um suporte 2. Ele é verbal? Mais ou menos. Aí o que acontece? Tem dias que ele procura a mãe e diz, hoje eu quero. Pede a mãe para levar para uma pessoa, uma profissional. E a mãe leva. E olha isso. E ela fala para mim que ele fica bem. Faz bem para ele, muito bem. Sim. Tem dia que ele fica nervoso, agitado na casa. Ela já conhece, ele já tem aquela afinidade com a mãe. E fala que ele está a fim de praticar sexo. A mãe contrata uma profissional de sexo. E acontece, e ela fala para mim que realmente faz bem para ele. E para ele ter essa abertura com a mãe, é porque foi uma mãe que sempre orientou ele. Entende? Sim. Foi uma mãe que sempre teve essa abertura. Uma mãe que sempre esteve perto para dizer, filho, aqui é isso, aqui é aquilo. Aqui pode, aqui não pode. Para ele chegar e dizer, mãe, eu preciso ter momento de sexualidade, porque tá difícil. Isso. Né? E aí a mãe vai e contrata lá e faz. Ok, isso. Nós não estamos aqui para julgar o que se é certo, se é errado, mas estamos aqui para dizer que o sexo faz parte do ser humano. Ele é intrínseco ao nosso corpo. Sim. E também é uma ocupação. Ele é uma ocupação na nossa vida. Voltando para a terapia ocupacional, o sexo é uma ocupação. Faz bem, assim, para... Sim. É uma situação que todos os pais precisam e é um tabu, tá, Edirani? Não é fácil. Não é fácil. As Até mães, pela ignorância de famílias. E mesmo mães orientadas, né, que têm formação, me procuram e falam, olha, doutora Ana, é muito difícil abordar isso com meu filho. Aí quando eu falo, se ele não fosse atípico, você não iria falar sobre o uso de um preservativo? Você não iria orientar sobre o que é o sexo, o que é a sexualidade? Que a sexualidade não é só o ato em si, né? Então, você não iria falar com seu filho sobre isso, sobre a masturbação? Você não iria chegar nesse ponto? Porque nós precisamos abordar isso com nossos filhos. Independente de diagnóstico ou não. Porque é natural. Aí, né, tem uma questão que eu falei, as meninas. Nós não vamos orientar nossas meninas? Porque são meninas, né? Eu acredito que isso é algo que as mães e os pais precisam ficar bem atentos. Porque precisa, sim, orientar essas meninas. Porque o que tem de abuso e que não é notificado. Então, você aconselha para... Orientar. A orientação sempre. Sempre orientação. E se for um nível de suporte de autismo de 2 a 3, a gente tem que ter as pistas visuais, sim. Pistas visuais. Qual que é o local? O que eu tenho que fazer? É isso aqui. E é ali, no seu local. Mas, no momento, estamos falando só do atípico masculino. Mas a menina. A menina que... Olha, assim, o cuidado é dobrado. Não é questão de ser preconceito assim, com as mulheres. O cuidado com o sexo feminino... É dobrado. É dobrado e com... Assim, isso independente de ser típico ou atípico, né? Assim, isso está sendo até difícil para mim perguntar para a doutora. Sim. Eu não encontro palavras para perguntar, para abordar esse assunto. Não. Mas vamos falar do sexo feminino. No sexo feminino, Edirani, eu vou na mesma linha de raciocínio. Eu não mudo. Por quê? É a informação, é a orientação. Quando eu trouxe para você, que eu falei aqui sobre a questão, ninguém pode me tocar. Ninguém pode querer me vestir. Por isso que entra ali a autonomia e independência nas atividades de vida diária. Vestir, despir, né? O autocuidado, a terapia ocupacional trabalha isso também. E vai fazer uma boa orientação aos pais.
sobre isso, né? Não vou tirar roupa em qualquer lugar. O lugar que eu tenho que tirar roupa é no meu quarto, é no banheiro. A menina, nós temos que fazer as mesmas orientações. Ah, mas vamos pensar ali na masturbação. Talvez as mães não se sintam confortáveis de deixar a menina se masturbar. Ah, não vou deixar ela fazer isso não. Mas por que não? Por que não? Se faz parte. Não é? Com quantos anos a idade? As crianças, os adolescentes. É algo fisiológico, desperta naturalmente. Sim. Pensando na naturalidade ali, né? Vamos pensar no adolescente. Adolescente é 12 anos, né? 11 anos não é adolescente, é pré. Já tem esse despertar? 12 é adolescente. A típica já tem esse despertar? Já porque é do corpo, é do ser humano. Não é somente porque ela é atípica que ela não vai ter desejo. Entendeu? Sim. Eu acho interessante que eu tenho um pai que ele me trouxe assim. Olha, Ana, eu fico vendo... Eu pensei que isso no momento nunca fosse chegar. Mas hoje eu olho e ela olha assim, né? Aí eu vejo que ela tá achando o rapaz bonito. E ela fica lá olhando. Eu falo, ai meu Deus, a minha filha tá lá olhando pro rapaz. Aí eu falo, você tem que orientar. Precisa orientar e dizer, ó, por mais que você ache ele bonito, ele não pode te tocar. E eu vou te falar uma coisa que eu atendo uma autista adulta. Ela tem 49 anos. Eu atendo. E eu perguntei para ela como era esse ato da relação sexual, entendendo sobre as questões que ela tem táteis. Ela tem muita hiperreatividade tátil, né? Ela tem uma defensividade tátil intensa. E aí ela fala, não é bom para mim. Não é bom para mim. Porque é como se estivesse sendo invadida. E ela já namorou. Suporte 2 e adulta. E já namorou, com consentimento dos pais, o rapaz ia em casa, mas ela namorou mesmo, namorou com aliança e tudo. Não deu certo, terminaram. Mas ela conta o quanto era difícil para ela. Por isso que ela não namora mais. Ela falou, não dou conta por conta da questão tátil. Eu não gosto de ninguém me tocando. Sim. Entende? Então, nós temos ali os dois polos, né? Quem aceita e quem não consegue nem ser tocado. Por mais que a sexualidade ela exista. Neste caso, eu tive esse relato que não deu conta de ninguém me tocando. É um assunto... É um assunto por mais que você é profissional nessa área, mas você entende que é difícil para as famílias. Muito difícil. Por isso que eu sempre falo, a família ela tem que ser nosso aliado. Nós não podemos impor nada à família. Nós precisamos construir as coisas juntos. Principalmente quando nós mostramos o caminho, né? Olha, vamos trabalhar isso aqui juntos para a gente conseguir isso aqui no futuro, que é a orientação. Então, hoje nós vamos trabalhar juntos. Clínica trabalha junto com a família e com a escola. O adolescente está na escola. Então, nós precisamos trabalhar também na escola isso. Não é só em casa e na clínica. Nós precisamos trabalhar essa tríade, né? A casa e a escola vão orientar. E a clínica também. Para no futuro, esse adolescente já estar aí mais preparado e, claro, resguardado, que as pessoas não toquem, né? Sim. Principalmente pensando nessa sexualidade. Doutora. Eu vi que você ficou até meio assim para falar, né? Porque é um assunto bem delicado. É delicado porque tem delicado. momento que nós se colocamos no lugar de pai. Ah, sim, com certeza. Com certeza. É difícil. Com certeza. Falar é fácil, ensinar é fácil, bom demais desse assunto. Mas para a realidade... Na hora da prática, né? Na hora Como da que prática, eu vou... isso. É complicado, mas é uma questão de educação. Sim, sim. Educação. É um tema que tem que ser levado, sim, logo cedo. Precisa. Ser e hoje tem educação sexual na escola, né? Isso. As crianças, pelo menos tem meu pais filho... que não aceitam isso? Não, eu aceito, numa boa. Meu filho, o ano passado, com 11 anos, ele começou a ter aula, né? E aí ele me mostrava, mãe, eu tô aprendendo... Meu filho, ele é muito aberto, tá? Porque nós sempre fomos muito abertos com ele. Mesmo ele vindo já maior para nós sempre conversamos muito com o Zia. Muito, sabe o que é muito? Sim. E ele, mãe, olha aqui que eu tô aprendendo, mãe. Eu falei, é isso mesmo, filho. Doutora Ana Cláudia, não posso falar médica, né? Mas terapeuta ocupacional, isso. Terapeuta ocupacional. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu Sim. quero deixar você bem tranquila. Sim. Você olhando para a sua câmera ali, para ela, falando, e você conclua levando aquela mensagem mesmo, porque é um assunto delicado, não difícil. Sim. Porque o momento chega. Chega para todos, porque não tem como sair, não tem como fugir. Eu trabalhei numa residência, antes da gente finalizar, uma residência inclusiva. Residiam 10 pessoas com deficiência intelectual e autismo.
de 18, a partir dos 18 anos. Eles saíam de ambientes... Porque tinha os hospitais, né, psiquiátricos, onde as pessoas ficaram internadas por anos. E com o fechamento deles, vieram todos para essas residências, tanto inclusiva como residência terapêutica. E na inclusiva, como eles já eram adultos, eles tinham essa necessidade. Eles tinham muito essa necessidade. Então, foi um trabalho muito árduo de construção, até com os cuidadores que eram contratados para trabalhar com eles ali. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, tem que ter, sim, um quarto para isso, tem que ter um espaço para isso e ensiná-los a se proteger. Então, foi um trabalho, assim, Edirane, fantástico, e hoje eles têm. E aí, quando começa, eu tenho um irmão que, inclusive, trabalha um dos meus irmãos lá de São Paulo, trabalha na terapêutica, e quando eles vão lá, e eles começam no sofá, meu irmão fala, onde é o lugar? Né? Aí vão pro quarto. Isso é muito legal para você ver, e já são adultos, e aprenderam. Então, por que não ensinar as nossas crianças neurodivergentes? Porque eles também são neurodivergentes, né? Deficiência intelectual e autismo, só que adultos. Adultos. Né, e namoram, às vezes eles namoram entre eles ali da mão, vão pra rua, vão passear, né? Todo um trabalho feito. Então isso é muito legal. Eu sou o pai de um rapaz atípico. Quantos anos? Tem 18, já tá namorando. Olha que maravilha, tá vendo? Porque faz parte. Você conseguiu conversar com seu filho? Não. Não conseguiu e tá tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Sabe por que tá tudo bem? Porque as informações, elas são passadas de alguma forma. Claro que quando nós que estamos ali, que somos a rede de apoio, conseguimos alcançar isso, levar essa informação com todo carinho, com todo apoio, isso muda totalmente uma vida, né? Sim. Mas eu acredito que ele foi muito bem protegido, muito bem cuidado. Então, não se sinta assim, eu tenho algo assim que eu poderia ter feito diferente. Não, você fez o que você conseguiu dar conta. É isso que eu falo para todos os pais, para todas as mães. Pai e mãe, eles nunca erram. Eles sempre vão fazer pensando do melhor pelo filho. Sempre vão fazer o melhor pelo filho, independente se faltou alguma coisa. Então, vamos lá. Vou falar aqui o que é importante, né, sobre a questão de sexualidade, né? Que sexualidade é um tema muito amplo. Sexualidade, nós não entramos somente no ato em si ali, o sexo em si. A sexualidade, ela vai além, né? Falar do corpo, falar da masturbação, falar de uma gama de assuntos que envolvem sexualidade. Mas que, pensando nos nossos jovens atípicos, a nossa obrigação, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, enquanto pais, né, educadores, é informá-los, é educá-los e mostrar que o corpo é algo que ninguém pode tocar, somente eles, né? Ninguém pode estar ali manuseando nada, é somente eles, porque eles ficam expostos. E nós sabemos que, infelizmente, as coisas ruins estão aí. Tá bom? Então, se eu tenho algo para dizer, é isso para vocês. E muito obrigada, Edirane. Eu que agradeço. Corta aí. Meu irmão.